Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o último capítulo do terceiro livro do Livro dos Espíritos, chamado Leis Morais. Esse capítulo se chama Perfeição Moral, que vai das questões 893 a 919 do Livro dos Espíritos. No Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec seguiu esse terceiro livro no Evangelho, Kardec coloca esse tema no 17º capítulo do Evangelho, chamado Sede Perfeitos. E no início tem uma fala de Jesus, quando ele fala no capítulo 5º de Mateus, capítulo do Sermão do Monte, ele está falando de amar os inimigos. No fim ele fala o seguinte: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Ora, como nós devemos entender isso? Porque ser perfeito igual a Deus é impossível. Nunca ninguém vai ter essa perfeição absoluta de Deus. A perfeição relativa, nós estamos muito longe disso ainda. Só os espíritos puros a têm. Então, por que Jesus colocou para nós sermos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito? Na minha visão, o que Jesus queria dizer é o seguinte: dentro daquilo que vocês já conseguem fazer de melhor, façam. Eles não esperam de nós mais do que nós podemos conseguir no tocante ao amor. Mas eles esperam que nós nos esforcemos para fazer o que nós já temos condição de fazer. Eu até brinco assim, se nós não podemos ser uma árvore muito grande, super florida, que a gente seja um pé de boldo, que mesmo crescendo dá uma árvore bem com os galinhos bem fininhos, que quebra fácil, que é amarga. As folhas são amargas, mas para quem tem problema de fígado, a folha de boldo ajuda bem. Então, naquilo que nós podemos ajudar o nosso próximo, que nós o façamos. Tem espíritos encarnados, a gente pode relacionar dois, assim, rapidamente, Chico, Eurípides Barçanufo, cujo nível de bondade era muito maior que o nosso. Mas, dentro do nosso nível de bondade, dentro do nosso nível evolutivo, nós temos que procurar fazer isso, dar o que nós temos de melhor. No capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, consta a definição do bom espírita, que é não o perfeito, mas aquele que faz sua reforma íntima e se esforça para domar suas más tendências. Então, o bom espírita o espírita de bem, é aquele que está trabalhando para se tornar melhor. E isso nós temos que pensar na vida, o quanto nós estamos fazendo para se tornar melhor. Eu gosto de mostrar sempre um exemplo assim, Vocês devem estar vendo 2 livros aqui na minha mão. Se o teto fosse, quanto maior for a altura, maior o progresso, logicamente, esse livro de capa preta, ele estaria, se fosse representasse um espírito, estaria em posição evolutiva superior a esse que está dobrado aqui na minha mão esquerda. Mas, começando a vida, esse aqui fica paralisado, esse subiu aqui um pouco. Esse aqui é mais evoluído ainda não. Mas quem ganhou a vida? Esse que se movimentou. Apesar de não ter atingido a evolução desse da minha mão direita, ele ganhou a vida. Então, nós não podemos se comparar com ninguém. Nós só podemos nos comparar conosco. Como eu entrei nessa vida e como eu estou saindo. É isso que esse capítulo vai nos trazer. Então,
Kardec pergunta qual a mais meritória das virtudes. Então, os espíritos respondem, ó, todas as virtudes são boas, porque elas vão nos afastar das nossas más tendências. Mas a virtude mais meritória é aquela que não temos nenhum interesse pessoal naquela situação. Então, é o contrário justamente do egoísmo. Como nós estamos fazendo uma coisa sem pensar em nós. Então, um serviço de bem que eu faço para o meu filho, por exemplo, é um bem. Só que um serviço de bem que eu faço para uma outra pessoa que não tem ligação nenhuma comigo, vai valer muito mais. Então, a virtude, ela está ligada a isso, a nós não termos interesse próprio no resultado dela. Nós estamos fazendo somente aquela virtude, aquela atitude, por quê? Porque nós já sabemos que aquela pessoa precisa receber aquela atitude nossa. Então, as virtudes são assim, quanto mais desinteressada ela for, maior é. Por consequente, a imperfeição é marcada pelo interesse pessoal. Então, nós vamos ver lá no final desse capítulo que a coisa que mais nos atrapalha nessa vida é o egoísmo, quando nós só pensamos em nós. Então, Kardec ainda pergunta assim, ó, uma pessoa que faz o bem, pensando em chegar bem no plano espiritual, se for católico, evangélico, ir para o céu, se for espírita, chegar bem no plano espiritual. É um interesse isso? Os espíritos respondem assim, seria melhor que ele fizesse sem esse objetivo. Mas Kardec insiste ainda, mas não é bom a gente saber que fazendo bem nós vamos chegar melhor no plano espiritual. Uma coisa é a gente saber, isso não tem nada errado, mas nós temos que ir treinando para que o bem nós o façamos sem o interesse. Então, nós vemos algumas situações, por exemplo, até Emmanuel falou isso, que no plano espiritual maior, algumas vezes, chegam pessoas que não acreditavam em Deus, em condições melhores do que religiosos. Por quê? Porque eles faziam bem sem esperança nenhuma de receber qualquer coisa por aquele bem. Eles faziam bem por ter compaixão por aquela pessoa que estava sofrendo e precisava ser ajudada. Mas isso é um treinamento. Hoje, muitas vezes, nós, para fazer um bem, temos que pensar em fazer o bem. Vai chegar um dia, de tanto nós se esforçarmos nisso, que o bem passa a ser para nós uma coisa imediata. Nós não precisamos nem raciocinar. A hora que nós virmos uma pessoa necessitada de ajuda, nós vamos fazer. Sempre, igual o bom samaritano que ajudou aquele moço judeu na parábola, que ele sabia que se fosse o contrário, nunca aquele judeu ia ajudá-lo. Mas ele não pensou nada disso. Então, o importante é a gente ir treinando. Se no começo a gente está pensando ainda, mas devagar nós vamos evoluindo nessa parte. Então, Donizete, tem uma coisa no chat aí. Os que praticam bem espontaneamente, sem barreiras, é porque já alcançaram certo progresso. Kardec pergunta assim, ó, essas pessoas que nós acabamos de falar agora, que já faz o bem espontaneamente, sem precisar raciocinar, o bem delas não é inferior, assim, se fosse para medir bem com outro bem, do que aquela pessoa que precisa esforçar-se para fazer o bem? Os espíritos falam, não. Essas pessoas, para chegarem nesse nível, se esforçaram muito. Elas passaram por essa parte que todo mundo está passando muitas vezes, de ter que pensar para fazer o bem. Estas já estão numa situação que o bem para elas passa a ser uma coisa natural da vida. Fazer o bem é natural.
Então, os espíritos mais evoluídos, eles fazem o bem porque estão dentro deles o bem. Aquela situação se apresenta, ele já se vê em condições, o que eu vou fazer para ajudar? Ele nem pensa se ele vai ter condição de ajudar, o que não, ele age espontaneamente. Então, esse bem vale muito porque ele se esforçou para chegar até nesse estágio. Ele não chegou nesse estágio por privilégio nenhum. Ele chegou nesse estágio porque ele se esforçou para isso. O chat está aberto, como o Donizete falou, se vocês tiverem dúvida. Então, Kardec pergunta assim, se o conhecimento científico é útil nessa vida? Os espíritos respondem o seguinte, que no plano espiritual, algumas vezes, em 1 hora, nós vamos aprender coisas que nós demoramos anos para aprender aqui na Terra. Porque a facilidade lá tecnológica, bem mais avançada, ajuda muito. E é fácil da gente ver isso. Eu já falei isso aqui em ocasiões anteriores. Aquele livro que o Donizete está dando de terça-feira na reunião presencial, Evolução em Dois Mundos, ele é um livro que foi feito para médiuns, para encarnados, que iam estudar à noite no plano espiritual. Mas chegando lá, eles viam a figura de um homem acendendo, apagando. Então, tudo que falava, o cérebro aparecia, é muito mais fácil você compreender. Mas os espíritos respondem que nós devemos se esforçar, apesar de lá ser bem mais fácil, se esforçar, porque aqui a gente pode aprender bastante também. E o nosso aprendizado aqui vai gerar o bem para um monte de pessoas encarnadas. Então, nós temos que se esforçar também para aumentar o nosso conhecimento científico, né? Em qualquer das áreas que existem, porque o nosso conhecimento pode ajudar muitas pessoas. Pequenas coisas ajudam. Olha, eu fui ajudar uma pessoa a se aposentar, ela quase não entendia nada, coitada, ela já tinha tempo, mas não conseguia. Aí eu fui conversar com um amigo meu advogado, que mexia com essa área, e ele falou assim, depois você vê quando você vai, não vou cobrar nada, Edson. Então, tem muitas pessoas bondosas, assim, que o conhecimento dela, ela usa para ajudar pessoas que realmente precisam. Então, é importante nós também trabalharmos no nosso melhoramento do conhecimento na área que tivermos, na área da saúde, na área do direito, na área da engenharia, na área da tecnologia, porque, por exemplo, essa reunião que nós estamos tendo agora é fruto do trabalho de um monte de programadores que conseguiram jogar esse sistema que nós estamos usando para chegar na casa de cada um de nós. Então, por isso que é interessante nós aumentarmos nosso coeficiente de saber científico. Aí Kardec pergunta o seguinte para os espíritos, olha, e aquelas pessoas que falam que eles querem ganhar na loteria, por exemplo, porque eles querem fazer um monte de bem. Como eles não têm dinheiro, eles querem fazer um monte de bem. Então, eles pedem para ganhar na loteria para poder ajudar um monte de gente. Então, os espíritos respondem para Kardec. Olha, seria até uma coisa boa se esse desejo fosse realmente puro, ou seja, se realmente eles estivessem pensando em ajudar as outras pessoas. Mas, geralmente, a pessoa quer para ela e depois ela pode até ajudar, mas o primeiro pessoa que vai ser beneficiada é ela. E nós aprendemos muito naquela condição da viúva, do óbolo da viúva, que para nós fazermos o bem, não é necessário dinheiro. Em algumas situações, o dinheiro é importante, mas na maioria das vezes, não. Muitas vezes nós fazemos muito bem ouvindo uma pessoa, dando atenção para ela, deixando ela
ela colocar todo o problema que ela está vivendo. Em algumas vezes, essa pessoa está passando por uma fase muito difícil da vida dela, em que ela não tem quem a ouça, onde ela pode colocar seus problemas, ou então, quando ela acha alguém que a ouça, esta pessoa, muitas vezes, a interrompe antes de ela terminar as frases, conta o caso dela, em vez de só ouvir o que ela está falando. Então, ouvir é uma arte. Então, uma coisa muito boa que nós podemos aprender no tocante a fazer o bem é ouvir quem está aflito. Porque só de nós darmos a oportunidade da pessoa falar, ela mesma, muitas vezes, acha a solução para o problema dela. Porque para nos falar o problema, ela vai alinhavando as suas ideias, colocando numa ordem certa, e colocadas numa ordem certa, ela mesma acha. Então, é importante nós fazermos uma coisa que é muito pequena em termos de bem, mas pode ser muito grande, que é ouvir quem está aflito. Isso precisa de dinheiro, não precisa de nada. É só nós dedicarmos atenção para essa pessoa. Quando ela for falar conosco, parar de fazer o que estiver fazendo. Ó, tem 1 hora para você, vamos conversar. E prestar atenção, não falar coisas da gente, deixa ela falar e nós vamos procurando ajudá-la em coisas que ela não está percebendo as saídas. Mas só de ouvir já ajuda muito. Não é repreensível o homem reconhecer que praticou um ato bom, desde que não se envaideça. Então, Kardec perguntou isso. Olha, é ruim nós reconhecermos que fizemos um bem? Os benfeitores da humanidade, espíritos de verdade, respondeu não. Porque quando vocês fazem o mal, vocês não reconhecem? Então, é importante reconhecer também o bem que fizemos. Mas sem nos envaidecer. Esse reconhecimento, licença um pouquinho, esse reconhecimento vai nos ajudar na seguinte forma. Olha, olhando para trás, eu percebo que fiz muitas coisas não boas. Mas olhando para trás também, eu percebo que eu fiz muitas boas. Então é importante nós começarmos a olhar esse lado. Porque geralmente nós nos autopunimos, nós nos auto-obsediamos até. Porque nós só vemos o mal que fizemos. Mas e o bem também? E na contabilidade divina, como falou Pedro na sua carta, o bem cobre a multidão de pecados. Então, eu tenho que pensar, eu fiz algumas coisas erradas, ou muitas, não sei, mas também fiz muitas coisas boas. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência, sem nos envaidecer. Por quê? Se eu me envaideço, se eu começo a disseminar isso, o aumento da minha vaidade, ao fazer isso, tira o que eu estou ganhando do bem que eu fiz. Então, eles se matam. Eu estou fazendo uma coisa boa, mas, ao mesmo tempo, estou aumentando minha vaidade. Se anulam. Então, é importante nós conhecermos o bem. Nossa, isso daí eu achei que nem conseguia fazer isso. Já estou fazendo. Que bom. Mas ficar para nós a situação. Não divulgar, por quê? Ao ficar divulgando demais, eu vou aumentar minha vaidade, eu vou anular esse meu ganho que eu tive com o bem. A culpa em estudar os defeitos alheios para criticá-los ou divulgá-los. Mas se for para evitá-los, pode ser útil. Tem essa diferenciação. Por isso que é importante nós colocarmos essa certeza em nossa vida. Quando alguém cai numa casca de banana da vida, que todo mundo pode cair, e se está a tela no chão, eu tenho que aprender o seguinte, olha, não faça a mesma coisa que ele fez para você também não cair, mas não condená-lo, e sim
pedir a Deus força para ele se levantar. Por quê? Porque ele me ensinou uma coisa que eu não sabia que era errada, sem que eu precisasse se estatelar no chão. Ele, para aprender, coitado, teve que sofrer com aquela situação, mas ele me mostrou como não fazer. Então, não para divulgar os defeitos, não para condená-lo, mas para aprender e, ao mesmo tempo, fazer uma oração por ele. Ó, Senhor, alivia a sua angústia, dê-lhe forças para crescer e reparar esse ato. Então, cabe a nós esse mecanismo, porque toda vez que eu faço esse mecanismo, nós já falamos bastante disso em outras oportunidades, sem julgamentos, eu estou sendo leve com ele. Sendo leve com ele, consequentemente, eu passo a ser leve comigo. E quando eu cair numa casca de banana da vida, que todo mundo está sujeito, o meu auto-julgamento é bem mais leve do que se eu tivesse condenado. As paixões. As paixões são a alavanca que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios de Deus. Mas o homem as deve dirigir e não ser dirigido por elas, para que não haja o excesso prejudicial. Como se chama aquela parte que Jesus passou no julgamento da crucificação, se chama paixão de Jesus, né? A paixão do Cristo. A paixão é um fermento para a nossa vontade. Ela estimula a nossa vontade. Agora, como os espíritos responderam a Kardec? Quando ela passa a nos dominar, nós começamos a fazer coisas sem o raciocínio, sem que nós verifiquemos se estamos ofendendo alguém, o que vai acontecer? Aí ela passa a ser prejudicial. Então, estar apaixonado não é ruim. Uma pessoa que, além de amar a outra, ainda é apaixonado por ela, ela vai ser muito feliz. E a outra, então, que recebe todo esse amor, mais ainda. Agora, tem que haver esse cuidado de não deixar as paixões, que é uma força, como eu falei, um fermento à nossa vontade, dominar nossos atos. Ou seja, eu tenho esse impulso de buscar, isso que me dá a força. Lembra que nós falamos semana passada? Eu até falei que é uma das forças que Leon Denis fala no livro, um livro aqui, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que a vontade é uma das forças, mas ele fala, depois eu fui ler melhor, ele fala assim, não é que é uma das forças, a vontade é a maior das forças da alma. Por quê? Ela estimula-nos ao progresso. Todos vocês devem ter percebido, no colegial, por exemplo, até na faculdade, que muitas vezes aquele aluno que tirava as notas maiores não é o que vai melhor na vida depois que ele se forma. Por quê? Por causa da vontade. Tem pessoas que fazem a faculdade, assim, um nível médio, passam, mas eles não eram aquele que tiravam maior nota. Mas quando começam a trabalhar onde eles estudaram, a vontade deles é tão forte que eles crescem demais. Então, a paixão é mais ou menos isso também. É um estímulo que nós temos para buscar, para facilitar a nossa busca, a dinamizar a nossa vontade. A Nete Guimarães fala que ela depende, essa paixão, onde nós vamos ligá-la também, que é um impulso. Se nós ligamos no amor, 10. Se nós ligamos na caridade, 1000. Se nós ligamos na vaidade, no egoísmo, no orgulho, aí ela começa a trazer problemas. Então, depende onde nós ligamos esse impulso. Esse impulso ele vai gerar essa força a mais. É como
aquele negócio dos carros de corrida, que eles têm uma coisa lá que para ultrapassar o outro, ele pode apertar um botãozinho e ganha mais força para ultrapassar. Então, nós temos essa possibilidade, mas ligando as coisas certas. Então, a paixão ligada... Por exemplo, a questão de dominar. Nós já tivemos isso também em capítulos anteriores. Ligado ao trabalho, não é bom? Uma pessoa que é apaixonada pelo trabalho dela, só que se ela ultrapassa o equilíbrio, a pessoa só trata do trabalho e esquece as coisas, esquece a família, esquece o crescimento moral dela. Então, passa a ser uma coisa ruim. Tudo que foge do equilíbrio passa a ser ruim. Tem uma pergunta, 909 do Livro dos Espíritos, fala assim, ó, o homem consegue, pelo seu próprio esforço, dominar suas más tendências? Os Espíritos respondem assim, o seguinte, olha, com muito pouco esforço, mas ninguém se esforça. Então, a nossa vida, uma das coisas mais importantes é nós se esforçarmos. Na terça-feira, na reunião de perguntas e respostas que o Donizete faz em Jesus de Nazaré, ele até falou o seguinte, o que nos atrapalha é que algumas vezes nós estamos na zona de conforto. Então, na zona de conforto, nós não nos esforçamos para nada, porque nós estamos na zona de conforto. Então, algumas vezes é necessário nós termos algum abalo para mudar. Vocês lembram daquela passagem da vaquinha de Santo Antônio, que está num dos livros do Humberto de Campos? Quem não conhece, eu acho que a maioria conhece. Tinha um sítio que os habitantes, que os moradores daquele sítio, ficavam o dia inteiro, valei-me Santo Antônio, valei-me Santo Antônio, valei-me Santo Antônio. Aí um dia, o Santo Antônio, tanto ele ouvia essas orações, foi lá ver, porque o santo também não é milagroso, ele vai ter que ir lá ver o que está acontecendo. Chegou lá no sítio, daquelas pessoas que tinham tanta devoção a ele, e perguntou para o espírito protetor ali daquela localidade. E os moradores do sítio? Esses moradores, está difícil, viu? Eles não trabalham. Eles vivem só com essa vaquinha. Então, eles tiram o leite dela, eles se alimentam com esse leite. Do que eles tiram, eles fazem o queijo e vendem. E, o sítio está perdido aí. Ah, é? É. Ah, vou dar um jeito nisso. Aí o Santo Antônio pegou a vaquinha, foi puxando ela, e chegou perto de um tembé, de um precipício, e jogou a vaquinha lá de cima. Coitada não, porque bateu lá, o princípio inteligente voltou, daqui a um dia voltou a ser um bezerrinho de novo. Mas o que aconteceu? No dia seguinte, aquele pessoal do sítio, nossa, morreu a vaquinha. Aí começaram a correr, começaram a plantar, começaram a cuidar do sítio. Então, nós temos que se esforçar antes que o plano espiritual precisa derrubar a nossa vaquinha. Porque muitas vezes nós estamos, a nossa zona de conforto está nos prejudicando como espíritos. Tem uma outra história no Humberto de Campos, era a seguinte, era um homem que trabalhava demais, tinha 2 rapazes, filho dele, mas eles não queriam trabalhar, não ajudavam, e a mãe super protegia os meninos, e o homem cada vez mais, arrumando mais emprego para conseguir sustentar aquela casa. A equipe espiritual fez uma análise e falou, aí só tem um jeito. Esses 2 meninos não perderem a reencarnação, nós vamos providenciar o desencarne desse homem. Ele foi antes da hora, porque ele era para depois, mas ele não teve... Foi para um bem daquelas 2 pessoas. Eles analisaram com o único jeito. Aí, a hora que eles viram o pai morreu, desencarnou, eles foram buscar esse trabalho que eles não queriam fazer, por quê? Saiu da zona de conforto. Então, é importante nós se movimentarmos antes que Deus nos ajude para que a gente se movimente. E aí vem a segunda parte da frase, que fala o seguinte, o conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual.
que é a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, a pergunta muito conhecida, que é o seguinte: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? Aí a resposta do Espírito de Verdade: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E ele, que é Santo Agostinho, que respondeu essa pergunta, ele continua falando assim, mas muitas pessoas têm uma dificuldade. Se ela é uma pessoa muito pão dura, você vai falar para ela, fala, não, eu sou controlado. Se ela é uma pessoa maledicente, ela fala, não, eu falo a verdade sempre. Então, é difícil nós reconhecermos os nossos erros. Porque Santo Agostinho começa, na verdade, falou o seguinte nessa resposta: olha, toda noite, a hora que eu ia dormir, eu fazia um inventário do meu dia. E perguntava a mim mesmo, será que eu fiz mal para alguém que preciso reparar amanhã? Será que eu deixei de fazer o bem para alguém que preciso fazer amanhã? Então, ele foi fazendo esse trabalho enquanto encarnado. Acho que é Santa Mônica, né, que foi a mãe dele que fez com que ele tinha uma vida assim bastante mundana, e a mãe dele conseguiu que ele começasse essa reforma íntima. E ele começou a fazer esse trabalho. Mas ele falou o seguinte, olha, se tiver dificuldade em saber se as nossas atitudes são boas ou não, que é para a gente fazer o seguinte: pense em alguém que você não gosta fazendo essa atitude. Você aprovaria ou não? Porque com alguém que você não gosta, nós vamos ser mais críticos. Então, se alguém que você não gosta, você aprovaria ou não? Se você não aprovar, está errado. Aí ele fala assim, e pergunte para os seus inimigos também, que eles não vão ter nenhuma dificuldade em apontar seus erros, porque os amigos têm dificuldade. Amigo, ele nos poupam de muitas situações, mas a pessoa que não tem um grau de amizade com a gente vai falar a verdade. Dentro de casa, é melhor perguntar também para o marido e para a mulher. Por quê? Porque dentro de casa, nós já falamos isso na semana passada, nós somos o que somos. Se no centro todo mundo faz uma força danada para parecer santo, na sociedade, principalmente no trabalho, nós somos razoavelmente educados, dentro de casa nós somos o que somos. Então, nós podemos perguntar, onde eu posso melhorar? O que eu posso fazer para a nossa relação aqui dentro de casa ser melhor? Mas, um dos grandes problemas desse aprendizado é que nós não estamos preparados para receber a resposta. Então, quando a pessoa vem e fala, você faz isso, que eu não gosto, ao invés de nós refletirmos e fazer o que nós vamos fazer para mudar, isso daí, o que nós fazemos? Nós achamos um monte de coisa errada dela, mas você também faz isso. Aí pronto, a outra pessoa trava, ela não vai falar mais nada, porque eu não aguento receber essa resposta, eu não vou progredir. Então, é perguntar, não ter vergonha. O que eles falam nos cursos aí de pedir feedback, ou seja, dar uma avaliação de como eu estou indo, onde eu posso melhorar, onde eu posso crescer. Porque esses dias até o Donizete falou daquela historinha que tinha da velhinha, do velhinho, que ele passou a vida inteira cortando pão, dando miolo para ela, ficando ou ao contrário, ou ficando com a casca para ele. Aí foram num aniversário de 50 anos, os filhos pagaram um hotel bom para eles, chegaram lá aquele monte de coisa, ele foi fazer a mesma coisa. Não, velho, você vai fazer isso com tanto pão aqui a vida inteira? Não, mas a vida inteira eu te dei o miolo, você gostava. Eu odeio o miolo. Eu também odeio a casca, velho. Então, a gente tem que ter esse cuidado de perguntar onde eu posso melhorar. E tem que ter a humildade de receber a resposta.
Mas se eu estou perguntando onde eu tenho que melhorar, logicamente, não vai vir coisa boa, eu tenho que melhorar. A pessoa que é sábia, que vai me dar a resposta, fala assim, ó, você faz isso e isso bom, mas isso aqui você podia melhorar. Porque ela já quebra a resistência. Mas você pode perguntar, e a pessoa não está preparada para quebrar essa resistência e vai passar para a gente saber fazer isso. Bom, isso nós vamos começar a nos conhecer. Mas aí tem um outro problema também. Nós vamos começar a conhecer lados não bons nossos, ou seja, a nossa sombra. Até hoje, o nosso ego, para nos proteger, ele não tentava que os outros não vissem a nossa sombra e acabava escondendo de nós também. Então, nós vamos começar a ver atos que nós fazemos que a gente nem sabia que fazia. Mas não é para nos condenarmos. Não é para se sentir a pior pessoa do mundo. Porque Deus, gente, Deus sabe que nós lá na frente vamos ser perfeitos. Ele tem essa certeza. Então, ele não tem essa pressa, porque a pressa é nossa para sermos felizes o quanto antes, mas sem nos ficarmos nos autocondenando. Porque quando uma pessoa fala, não é para que eu me sinta a pior pessoa, não, eu vou começar a trabalhar esses defeitos. De que forma eu posso trabalhar? Uma das formas é escolhendo os mais fáceis primeiro, porque eu vou ganhar entusiasmo. Puxa vida, eu consegui me livrar disso. E uma outra coisa importante a fazer também, que eu vejo isso muito lá no Amor Exigente, que eu participo, é colocar metas. Olha, eu vou colocar esse mês, esses próximos 2 meses para trabalhar isso. Nesses próximos 2 meses, eu vou começar a perceber quando eu faço isso e vou fazer um esforço para deixar de fazer. Ou então, se fosse uma coisa que eu não estava fazendo, eu vou fazer um esforço para fazer. Conseguiu isso? Ótimo. Vou partir por uma outra coisa que eu tenho que melhorar. Recair, que pode acontecer. Eu tinha conseguido me livrar daquela situação, mas eu recaí. Torna a colocar a meta e trabalha aquilo lá de novo, sem se condenar. Porque é tudo um processo de aprendizado. Essa nossa forma de ser, ela já vem de muito tempo. Então, nós devemos também ser mais leves conosco. Porque, senão, nós não vamos sair do lugar. E também, ali vai falar o seguinte, o egoísmo é o vício mais radical e dele deriva todo o mal. Desaparecerá da Terra quando a vida moral predominar sobre a vida material. O Espiritismo tem um grande trabalho nesse sentido, de mostrar que nós somos espíritos, que nós estamos nessa Terra para aprender, mas nós somos espíritos, que a vida espiritual é a vida real, mais importante. Mas o egoísmo, ele traz uma série de problemas. Um dos grandes problemas do egoísmo, que ele não é combatido pelas leis humanas. Não tem uma lei assim, ó, se você for egoísta, você vai ter essa penalidade. Não tem. Algumas vezes até enaltece, ao contrário. Uma pessoa que é egoísta e vai ficando mais rico, muitas vezes a sociedade até enaltece. Então, a sociedade não colabora para que as pessoas deixem de ser egoístas. É uma coisa que agora, nessa parte do que nós estamos passando do coronavírus, que algumas vezes nós estamos vendo que as pessoas estão raciocinando em termos de não egoísmo, mas não são muitas as pessoas ainda. Uma outra situação também que o egoísmo é difícil, porque ele é contagioso. Está no ambiente de trabalho, tem 6 pessoas ali, as 6 muito generosas, uma colaborando com outra. Chega uma pessoa egoísta para trabalhar junto. O que vai acontecer? Uma pessoa pede para ele, dá para você fazer isso para mim? Ele fala, não vou fazer não, isso não é meu serviço. O que aquela pessoa que pediu para ele vai falar? Deixa ele pedir para mim. Num instante, um egoísta deixa os outros 6 generosos egoístas. Então, nós temos que tomar cuidado
para não vingar-se nas atitudes. E nós fazemos muito isso também. Por exemplo, nós estamos fazendo uma coisa e você acha assim, olha, eu estou ajudando essa pessoa. Tal. Ah, mas se fosse o contrário, ela não faria para mim isso. E você passa até errado. Nós não temos que pensar o que aquela pessoa fosse fazer para a gente. Não, está dentro de mim fazer, faça. Ah, mas se for o contrário, ela não vai fazer, o problema é dela. O meu aprendizado é meu, o aprendizado dela é dela. Eu não posso ficar exigindo que as pessoas tenham o mesmo comportamento meu. Então, são coisas que nós devemos cuidar para que esse nosso egoísmo vá se diluindo devagar. Porque é difícil. Ele é difícil porque ele vai justamente pegar nessa parte da vida material. Então, todo mundo é generoso. Ah, vamos ajudar todo mundo que recebe pouco? Vamos. Só que os que recebem mais vão ter que receber menos. Ah, não, aí não. Então, é difícil para nós essa situação. Então, é uma coisa a conseguir de pouquinho. Pensar no outro primeiro, pensar como o outro precisa da gente. E depois nós vamos percebendo como é bom não ser egoísta. Como a gente vai se sentir bem. Eu e acho que a maioria de nós estamos muito longe disso, mas é preciso começar. Então, agora, deixa eu ver, acho que é a última tela, né? Isso. Eu vou fechar aqui a tela, ninguém colocou pergunta nenhuma no chat, e as pessoas que forem perguntar agora, pode perguntar, ou contribuir, ou discordar, ou ter uma outra ideia, pode usar o microfone. Fiquem à vontade agora. Edson. Pois não. Eu vou fazer uma observação que é minha e também uma pergunta, tá? Sim. Dessa última questão, né? Que eu venho pensando bastante, que eu estou começando agora, aliás, eu estou retomando, né? O espiritismo que eu deixei há muitos anos, enfim. O que eu sei, o que eu estou recomeçando nas 3 obras básicas que vem sei lá, de 1800, né? Então, a minha pergunta é a seguinte, em relação ao que você colocou aqui, que foi colocado agora, sobre o egoísmo, né? Uma coisa muito importante que eu acho que trava e que vai travar muito a humanidade da Terra é a questão cibernética, a questão da informática, né? Porque eu tenho visto grandes iniciadores, cientistas, técnicos, se afastando da tecnologia diante do mal que ela está provocando na humanidade. E isso não tem retorno, né? A gente sabe que a tecnologia é uma grande ferramenta, haja vista o que nós estamos fazendo aqui agora, uma coisa positiva, mas eu tenho bastante receio, assim, não sei se é receio, mas me deixa um pouco, não como espírita, mas assim, pensando quanto tempo porque é uma ferramenta muito grande do egoísmo na Terra, né? Então, a gente estão falando até em guerras nesse sentido, virtuais e tal. Então, a minha pergunta é, vocês que são estudiosos, que estão nos ajudando, tem alguma coisa mais recente da espiritualidade nesse sentido? Porque eles não previam essa evolução tecnológica tão grande, tão avançada, né? Olha, Leusa, eu vou dar a minha opinião, pois o Donizete deve contribuir também. Pois não. Pelo menos no filme, eu não lembro disso no livro. Quando André Luiz, no filme Nosso Lar, ele foi começar a redigir o livro, ofereceram para ele, em 1938, por aí, ofereceram para ele se ele queria usar o computador lá. Então, você vê que no lado espiritual, essa parte tecnológica é muito mais avançada.
Eu acho que nós vamos se adaptando a tudo. Por quê? Nós vemos isso agora na pandemia. Há situações em que essa própria reunião nossa é um exemplo disso. Ela ajuda muito, é lógico, que algumas coisas vai precisar do homem ainda. Hoje, as máquinas, o serviço mais difícil, as máquinas fazem tudo. Mas vai começando a ter mais uma valorização da mão de obra. Por quê? Poucas pessoas hoje, por exemplo, jovens, hoje só querem aprender coisa de computador. Então, vai chegar uma hora em que quem sabe um pedreiro bom, uma pessoa que sabe plantar e colher bem, vai ser necessária sempre. Então, é uma questão de adaptação só. Nós vamos criando novas necessidades e eu acho que até vai nivelar, eu não tenho certeza, eu acho, vai nivelar cada vez mais, a mão de obra vai passar a ter uma importância maior no tocante às coisas de fazer com a mão mesmo. Então, eu não teria medo. Por que isso? Porque Deus controla tudo, e nessa terra, Jesus está no leme de tudo. Então, tudo isso é previsto. Nós vimos lá no começo dessas leis que nós estamos tratando, hoje é o último capítulo, que teve um cientista inglês, por volta de 1780, por aí, chamado Malthus, que, baseado naquele conhecimento que ele tinha, ele colocou o seguinte, que os alimentos cresciam de forma aritmética, 2 mais 2 são 4, mais 2 são 6, mais 2 são 8, e a população em forma de geométrica. 2 vezes 2 são 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E que, com o tempo, todo mundo ia morrer de fome. Não aconteceu. Por quê? Porque vão sendo criadas novas formas. Eu vi uma situação que eu já relatei aqui, uma coisa que passou no Globo Rural, de uma família na Suíça que estava lá no campo produzindo uns queijos grandes, assim, que é feito cozido. Assim. E quando ele falou quantos queijos, eu não me lembro mais, que eles produziam pelo preço que era em euro, eu falei, mas como que essa família consegue se manter? Ele falou, sabe o que acontece? Nós temos um subsídio para ficar aqui no campo produzindo e não ir para a cidade, o governo nos paga para ficar aqui. Então, as coisas vão se reequilibrando. O maior problema nosso, Elisa, é o egoísmo. Se nós começarmos a olhar mais para as outras pessoas, nós vamos ver o seguinte, todo esse progresso vai ajudar todo mundo. Então, eu não teria esse medo, não. Vai continuar tendo oportunidade de trabalho para outras pessoas. Então, a gente não deve ter esse medo. Agora, essa é a minha opinião. Não sei se o Donizete tem alguma opinião diferente. Porque, assim, eu quero... me corrija, por favor. Pelo pouco que eu estou começando a aprender, me parece que o espiritismo está mais desenvolvido mesmo no Brasil, não é? Sim. Onde tem... isso, não é? Isso. Tá aí. Então, eu estou falando da colocação da vida moral acima da material. Entendi. É nesse sentido. Sim, mas... porque a gente está vivendo... É óbvio que a gente tem o progresso, que isso não vai voltar e é importante. Mas e essas leis, a parte da vida material, a moral predominar sobre a material. Nós poucos conhecem o espiritismo ainda, e nós falamos de globo o terrestre, né? E o espiritismo me parece tão distante de todos. Então, mas acontece o seguinte, Elias, eu até esqueci de falar quando você começou, que é importante, você começou do jeito certo mesmo. Tem que começar pelas obras básicas. Parabéns. É assim que começa, você falou, estou retomando, você retomou do lado correto. Mas Jesus não desampara nem religião nenhuma, nem povo nenhum. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai mandando espíritos mais avançados reencarnar em todos esses povos. Então, se o Brasil é o coração do mundo, pátria do Evangelho,
Não quer dizer que nesses outros países não tenham pessoas boas, tem pessoas tão boas quanto nós, muitas vezes até melhores. Então, vai sendo colocado espíritos importantes, espíritos muito bons em cada país desse. Então, a gente não deve... Agora, muitas vezes, para que nós entendamos a necessidade do bem, é preciso que o desequilíbrio aumente demais. Aham. Para a gente sair justamente da zona de conforto. Nós estamos, talvez, numa fase dessa. Nós estamos numa fase em que o egoísmo, o materialismo, parece que está levando, está tendo essa coisa que você está sentindo, que a coisa parece que não tem jeito, mas é uma coisa necessária, porque ainda nós precisamos do contraste. O que é o contraste? É perceber que agora está tudo errado, a gente tem que começar de novo. Esta pandemia começou a querer mostrar isso. Que esse caminho que nós tínhamos só do materialismo, no consumismo, não ia levar a nada. Mas talvez ainda nós não vamos aprender com ela. Isso aí vai ter qual consequência? Muitas vezes vem uma situação ainda para nos mexer mais. Para castigar, não. Para nos balançar, para a gente perceber o quanto é importante nós buscarmos o amor, o quanto é importante deixarmos o egoísmo de lado. Mas não tenhamos receio de que vai melhorar. O que nós temos que se preocupar é conosco. Será que eu estou melhorando? Isso é verdade. Será que eu estou fazendo um esforço para que eu melhore? Porque as coisas de Deus, Eleusa, acontecem. Então, a Terra está para passar, está passando para se tornar um mundo de regeneração. Vai acontecer. Pode atrasar um pouquinho, pode adiantar um pouquinho, mas as coisas de Deus acontecem. Então, nós não devemos ter essa preocupação. O nosso foco deve ser o seguinte: quanto eu estou me esforçando para se tornar melhor? É o esforço. É usar a vontade. É isso aí. Tá ok. Obrigada. Obrigado você. Edson, eu queria só dar minha contribuição. Isso, por favor, Donizete. Para a gente analisar o momento presente, nós podemos voltar uns 200 anos. O egoísmo e o orgulho sempre existiram. E eram muito maiores, muito mais intensos do que hoje. Quem é que gostaria de voltar a 1800? Né? Sem luz elétrica, sem ar-condicionado, sem carro, sem nada de utilidades que hoje nos facilita e nos promove bem-estar. Quando inventaram o carro, foi uma revolução. As pessoas achavam que o carro ia destruir a vida, né? Até havia uma lei que alguém tinha que ir na frente, bater um sininho dizendo que o carro estava passando. Quando o Henry Ford inventou a produção em série, se levantou contra ele, como é que pode, né? E, no entanto, isso foi um avanço para todas as áreas da tecnologia. Hoje, a tecnologia, ela nos aproxima muito mais do que antes. A gente fala assim, os amigos do Face não são amigos verdadeiros, mas a gente tem contato com pessoas com as quais não teria contato se não tivesse Face. Né? Então, é como você disse, perfeitamente. É o momento que nós estamos vivendo, mas tudo depende de uma acomodação. É quando alguém abre uma comporta de uma usina e a água se espalha para todos os lados, mas depois vai se acomodando. Então, abriram-se as comportas da tecnologia. As pessoas não sabem utilizar direito ainda a tecnologia, mas com o tempo tudo vai se acomodar e nós vamos aproveitá-la para o nosso bem-estar, para a felicidade, para o progresso. Valeu, obrigado, viu, Leos? Olha, a sua pergunta deu para a gente buscar bastante coisa, por isso que é importante. Eu é que agradeço vocês. Valeu, vou voltar para o Donizete, então, para eu terminar, por gentileza.